Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Porque ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 1 até o 11. E depois nós vamos ler o capítulo 2, verso 1 até o 4. Eu vou ler para ganhar tempo, já que a pastora falou que o tempo pode estar comigo. Eu vou já lendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-os que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram diante deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentro de vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Agora vai aqui no capítulo 2, verso 1 até o 4, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Você pode se assentar também. Irmãos, me suporta só por umas meia hora. Eu tenho uma palavra da parte de Deus na vida de vocês. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, quando ele veio a essa terra, ele tinha um ministério, em primeiro lugar, de ensinamento, segundo lugar, de pregação, e terceiro lugar, de cura. Jesus, ele mais ensinava, pastor Sérgio, do que ele pregava e curava, embora ele também fizesse muitas outras coisas. Isso é importante a gente frisar, porque hoje em dia tem gente que não gosta de culto de ensino na igreja. Se anunciar aqui que vem um profeta que revela CPF, RG, data de nascimento, fatos passados da sua vida, isso aqui lota de gente. Se vier aqui um pregador que ele prega e faz o fogo cair na igreja, todo mundo aparece. Mas se falar que vem fulano dar um culto de ensino aqui, aí poucos vêm. Mas é um ensino que vai te dar fé para receber aquilo que Deus tem na sua vida. É um ensino que vai elevar a sua fé a tal ponto que você vai ter um nível de fé onde tudo será possível. É o ensino da palavra que vai fortalecer a sua fé. Então, por isso é necessário que haja um ensinamento. E Jesus então começou a ensinar e a fazer milagres, até que chega um dia onde ele é crucificado. E ele morre naquela cruz. Eu acredito que muitos ali pensaram, Luiz, dizia que ia fazer isso, aquilo, outro, agora está lá morto, ó, derrotamos ele. Os escribas com certeza riram da cara de Jesus, dizendo: derrotamos ele naquela cruz, ele está morto, nunca mais se levantará. Talvez o inferno fez festa, irmãos, e Satanás pensou: derrotamos ele. Mas mal sabia eles que o nosso Senhor iria ressuscitar. Mal sabia eles que o Senhor iria se levantar. E aí então morre. E passa o primeiro dia, nada. Passa o segundo dia, nada, ele não levanta. E as pessoas talvez começaram a questionar: cadê a promessa da ressurreição dele? Ele disse que ia ressuscitar, não vai ressuscitar coisa nenhuma. Mas quando chega o terceiro dia, meus irmãos, aleluia, ele ressuscita incorruptível. Ele ressuscita com
corpo glorificado para nunca mais morrer. E a partir dali, então, ele começa a viver e a reinar para todo sempre. Como foi cantado aqui hoje, o cordeiro morreu, mas o leão ressuscitou. Esse leão é o filho de Judá que eu quero pregar para você nessa noite. O leão que faz milagres, o leão que ressuscita mortos, o leão que cura enfermos, o leão que levanta paralíticos, o leão que faz o mundo falar o seu nome, o leão que marca a severança do leão. Eu não vim pregar quem somos irmãos. Eu não vim pregar sobre o presidente da República, nem sobre as autoridades. Eu não vim pregar sobre pastor A, B ou C, quem quer que seja. Eu vim pregar sobre Jesus Cristo. Pois só Ele tem poder para mudar a sua vida. Só Ele tem poder para mudar a sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele está neste lugar. Você já pode sentir aí? Levanta a tua mão e agora, porque Ele está aqui nesta noite. Levanta a tua mão e agora, porque Ele se faz presente neste lugar. Levanta a tua mão e agora, porque a presença dEle já é a realidade nessa noite. Ele está aqui. E se depender dEle nessa noite, você não sai sem a sua bênção. Você vai sair de posse da tua bênção nessa noite em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você está precisando, mas saiba que nessa noite Jesus está entregando nas tuas mãos. Aleluia! E então ele começa a ensinar novamente após ressuscitar. E ele fica 40 dias ensinando os discípulos, falando sobre as coisas do reino de Deus. Aleluia. E ele então dá uma orientação para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém até que do alto recebais a promessa do Pai. Jesus estava ensinando uma coisa para os discípulos e era a perseverança. Quantas vezes nós perdemos bênção porque a gente não persevera? A gente começa a orar por uma coisa, ora um dia, ora dois, ora três, até 4, mas depois que a bênção não chega, a gente desiste no meio do caminho. E consequentemente a gente não recebe. Porque para receber tem que perseverar até o momento da bênção ser entregue. Deus está dizendo para pessoas nessa noite que você precisa perseverar mais. Meu Pai. Só vão chegar na sua vida através da tua perseverança. Aleluia! Se você desistir de orar agora, o Senhor não vai entregar essa bênção na sua vida. Meu Deus! Mas continue orando, continue buscando, continue pedindo, continue batendo na porta do céu, continue suplicando, porque uma hora do céu vai chegar. Se você perseverar, o teu milagre vai chegar se você perseverar. Mas se você parar agora de orar, Ele não vai entregar o milagre nas suas mãos. Eu não sei o que é que você necessita, se é uma porta aberta, se é uma vitória da justiça, eu não sei se é um milagre de cura que você necessita, se é um avivamento da sua vida espiritual, mas continue buscando diante do Senhor. Glória a Deus. Continue orando, continue pedindo, fala com Deus assim como Jacó falou com ele: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui enquanto a resposta não chegar nas minhas mãos, eu não saio daqui enquanto eu não ver o Senhor mudar a minha vida. Persevera, não pare, não se ausente do seu lugar de oração, mas continue orando até que a bênção caia sobre ti. E aí ele então fala para eles: fiquem aqui, espere a promessa, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, é interessante a gente falar sobre batismo com o Espírito Santo, porque Jesus ele ainda batiza com o Espírito Santo no dia de hoje. Quem crê nisso aqui? Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Porém, é uma coisa que a gente precisa observar. Tem muita gente dentro das igrejas que pensa que é batizado com o Espírito Santo e não é. Está sendo enganado pelo espírito de engano.
Pensa que é batizado com o Espírito Santo só porque ele fala línguas, todo mundo, cara. Mas a vida está toda atolada no pecado. É batizado no Espírito Santo, vai estar cheio. É batizado no Espírito Santo, vai estar adulterando. É batizado no Espírito Santo, vai estar roubando, matando, mentindo, enganando, escondendo garrafa de cerveja lá debaixo da pipa, deve explodir. É batizado no Espírito Santo, vai estar usando droga. É batizado no Espírito Santo, vai estar comunicando. Que batismo é esse? O Espírito Santo não batiza uma pessoa para que ela viva no pecado. Quando ele batiza a pessoa, ela passa a viver conforme esta palavra. Ela passa a viver em santidade. Ela passa a obedecer a palavra. Não tem como o Espírito Santo habitar na vida de alguém que está em pecado. E se a pessoa estiver em pecado, o Espírito Santo se afasta. Porque não tem como as duas coisas habitar no mesmo corpo. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se você está andando em santidade, o Espírito Santo está sobre você. Se você está se esforçando para viver uma vida reta, o Espírito Santo está habitando em você. Porque a palavra diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem. Não é aqueles que falam em línguas. Não é aqueles que profetizam. Não é aqueles que rodopiam, ficam parecendo um peão rodopiando para a igreja fora. Não. O Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a palavra de Deus. E seguem os seus mandamentos. Mas a partir do momento que você sai fora dessa palavra, o Espírito Santo não tem compromisso contigo. Ele se aparta de você. Se eu perguntar aqui quem quer o Espírito Santo, todo mundo vai levantar a mão. Mas há uma condição para receber. E é a obediência. Se eu não obedecer, ele não vem. Se eu não viver em santidade, ele não vem. Aleluia. Se eu viver uma vida de pecado, ele não vem sobre mim. Mas a partir do momento em que eu obedecer essa palavra, ele vai descer sobre mim como ele desceu sobre Jesus. E ele vai fazer a habitação do meu coração e não vai sair mais. Aleluia. Depois de tudo isso que eu te falei, eu ainda te pergunto: você ainda quer receber o Espírito Santo? Aleluia. Se esforce. Não é fácil receber o Espírito Santo. Você acha que é só falar meia dúzia de língua aqui e você já foi batizado? Não. É que é obediência. E tem muitos por aí que dizem ser batizados, mas têm que ser enganados. Porque a vida deles não condiz com a palavra de Deus. Ah, mas eu falo em línguas, o diabo também fala. Eu profetizo, o diabo também profetiza. Eu revelo, o diabo também revela. Eu curo, o diabo também cura. Eu faço milagre, eu levanto o paralítico, o diabo também levanta. A Bíblia diz que o diabo faz descer até fogo do céu. Mas o que diferencia o crente batizado do não batizado é a vida de obediência e santificação. Aleluia! O que diferencia o joio do trigo é a santidade. E quando eu estou andando em santidade, o Espírito Santo está habitando em mim. Porque eu estou tendo compromisso com Ele. E quando eu tenho compromisso com Ele, Ele tem compromisso comigo. Mas a partir do momento que eu deixo de obedecer, Ele já não tem mais compromisso nenhum comigo, pastor César. Ele se afasta. E a pior coisa do mundo é o Espírito Santo se afastar de você. E Davi sabia disso, a ponto dele ter orado no Salmo 51, verso 10. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te dar a salvação. E sem Ele você está perdido. E a vida de uma pessoa sem o Espírito Santo é uma vida triste. É uma vida miserável. É uma vida derrotada. É uma vida sem êxito. Mas quando você tem o Espírito Santo, você é alegre. Você ama as pessoas. Você é macio, você é bondoso, você é temperante. Você tem fé positiva. Ainda que tenha 1 milhão de dificuldades, você diz: eu vou superar todas elas. Porque o Espírito Santo te faz mais que vencedor. Quando Ele está em mim, você nos faz mais que vencedores. Mas quando Ele sai de nós somos as piores pessoas da face dessa terra. E a Bíblia diz então, Jesus falando:
vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E então os apóstolos fazem uma pergunta um pouco inconveniente para o Senhor. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Se você acha que a marcação de data para o arrebatamento começou hoje, é que você não viu aqui o livro de Atos. Lá ele já estava marcando data. Eles queriam que o reino fosse estabelecido ali. E ao longo do tempo, muitas pessoas têm feito essa loucura, têm marcado data. Jesus vai voltar em 1914. Jesus vai voltar em 1977. Jesus vai voltar em 1844. Jesus vai voltar em 2023, 2024, 2020. E ficam marcando data e Jesus nunca vem. Por quê? Porque naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Mas quando chegar a hora, o Pai vai olhar, vem cá, pastor, você vai buscar aqui. O Pai vai olhar para o filho e vai dizer, filho, desce na terra, porque chegou a hora de eu buscar. Glória a Deus, aleluia! Obrigado, pastor. Quando chegar a hora, o Pai vai falar para o filho, filho, chegou a hora de eu buscar na minha igreja, então ele virá. Mas enquanto essa hora não vem, ele não vai dar a conhecer essa hora para ninguém. Ah, mas se for falar do dia e a hora da vinda de Jesus, todo mundo vai se preparar. Nem todos. Mas ainda assim ele não quer revelar o dia e a hora de ninguém. E esse dia vai vir, e nesse dia ele vai pegar muitos de surpresa. Imagine você, um crente lá. Me perdoa por falar essa palavra um tanto pesada aqui, mas a verdade tem que ser pregada. Imagina aquele dia quando Jesus vier. Ele vai pegar muito crente vendo filme pornográfico, muito crente vendo filme de violência, muito crente xingando, mentindo, enganando, prostituindo. E ele vai pegar eles desprevenidos, pastor César. E eles não vão subir. Por isso que o autor de Eclesiastes fala: em todo o tempo sejam brancos os seus vestidos. Aleluia! Não falte louros sobre a cabeça. A gente tem que se santificar em todo o tempo. Pois se Jesus vier numa hora que a gente está fazendo o que é errado, a gente não vai subir. Mas se nós estivermos vivendo em santidade em todo o tempo, quando chegar a hora, Ele vai nos arrebatar e como Senhor e como Deus. Aleluia. E então Jesus falou para eles: não vos convém saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou. Mas eu dou uma garantia para vocês: antes desse dia chegar, vocês receberão poder. O Espírito Santo vai descer. E nessa noite eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo está descendo aqui. Aleluia! Eu posso ser que a presença de Deus de uma forma muito especial. Receba renovo, receba avivamento, receba poder novo, receba amor de Deus. Ele está aqui nessa noite. E Ele veio para honrar o culto. Aleluia! Ele está nessa casa. Graças a Deus. Aleluia! Irmãos, aí Jesus falou assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo virá para que vocês sejam testemunhas de mim. Aleluia! Na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e nos confins da terra. O Espírito Santo não é dado para o crente sapatear. Não é dado para o crente copiar. O Espírito Santo não é dado para o crente. Agora é até interessante, irmãos. Um dia desse eu fui numa igreja aí, tinha uma pessoa pregando, não vou falar o nome por questão de ética. A pessoa estava parecendo um Karate Kid, dando irmãos, você acha que o Espírito Santo vai descer numa pessoa para isso? Para imitar o Karate Kid, o Bruce Lee, não sei para quem, o Van Damme? Não! O Espírito Santo vem para te capacitar a ser testemunhado. É para você testemunhar do amor de Deus. Talvez você diga assim: eu não sei pregar. Mas você pode testemunhar louvando. Você pode testemunhar fazendo uma oração. Verdade. Você pode testemunhar dando um abraço em alguém que está precisando de um abraço. Você pode testemunhar entregando um folheto para alguém dizendo: Jesus Cristo te ama. Aleluia. Há muitas maneiras de testemunhar do amor de Deus. Mas a gente acha que é só pregar aqui. E aí muitos não fazem o trabalho que deveriam fazer porque acham que testemunhar é só pregar. Que visão limitada eles têm de Deus.
Porque Deus vai muito além disso. E tem muitas coisas que você pode fazer para o Senhor sem ser pregado. Ah, pregar não é o meu dom. Você pode fazer qualquer outra coisa. Mas não deixe de testemunhar do amor de Deus. Não deixe de falar da palavra. Meu Pai. Ah, mas eu não sei fazer nada do que você falou aqui. Posta um versículo na sua rede social. Compartilhe um louvor, uma pregação lá. Talvez tem pessoas que estão precisando escutar aquela palavra. Você pode compartilhar lá e colar na rede social. Aleluia. Ah, mas ainda assim eu tenho vergonha. A Bíblia diz que os títulos não entrarão neles. Verdade. Se você se envergonha do Evangelho, o Senhor também se envergonhará de ti. Entenda! Jesus não nos chamou para a gente ser crentes esquenta-banco. Ele não nos chamou para ser crentes que vem à igreja, ouve uma palavra, depois sai. Depois vem outro culto, ouve uma palavra e sai. Não, ele nos chamou a todos nós que estamos aqui para fazer a obra. Aleluia. Eu vi aqui aquela menina Vitória, cadê ela? Ah, tá ali, louvando. Olha você vê que gracinha. Desse tamanho. E mesmo com todas as dificuldades dela, ela ainda faz a obra do Senhor. Glória a Deus. Irmão, isso é um tapa na nossa cara. Porque às vezes a gente tem saúde. A gente não tem nada que limita a gente. A gente tem toda a capacidade do mundo. E ainda assim a gente não faz a obra do Senhor. Glória. Deus está chamando pessoas aqui para fazer a obra nessa noite. Aleluia. Está dizendo, é tempo de fazer a obra. É tempo de trabalhar. Não é tempo de ficar com os braços cruzados olhando no céu, não. É tempo de fazer alguma coisa. Glória a Deus. E à medida que você fizer, eu tenho uma boa notícia. Você vai juntar o galardão no céu. Glória. Duas pedrinhas, 3 pedrinhas. Daqui a pouco você vai juntar um galardão tão imenso que quando você chegar lá, você vai se surpreender. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Pai. Mas o galardão vai ser pouco para aqueles que trabalharam pouco. E aqueles que trabalharam nada, eles não vão receber galardão. Mas se eu trabalhar bastante para Deus nessa terra, uma grande recompensa me espera. E te espera também se você for assim. Então Deus está nos chamando para trabalhar nessa noite. Botar a mão no arado, começar a fazer alguma coisa para Deus. Aleluia. Começar a usar o TikTok para poder pregar o Evangelho, para ficar vendo aquelas coisas lá. Verdade, meu Pai. Usar o Facebook para pregar o Evangelho. Tem almas precisando. Eu lembro de uma história, você talvez já ouviu essa história, do rapaz que trabalhou durante 10 anos na empresa e ninguém nunca soube que ele era crente. Aí um dia chegou um outro lá, empregado, que era da mesma igreja que ele, e cumprimentou ele. A paz do Senhor, meu irmão! Aí todo mundo olhou para ele e falou assim, você é crente? Você nunca falou do amor de Deus aqui? Você nunca falou de Jesus nesse lugar? E até quando tinha festinha, você ia lá e bebia no meio de todo mundo? Como é que você pode ser crente? Irmãos, nós temos que nos manifestar como crente nesse tempo. Nós temos que aparecer e mostrar para todos que nós somos crentes. É tempo de se manifestar a gloriosa manifestação do Senhor Deus. É tempo de nós mostrarmos ao mundo que nós temos uma palavra para pregar para eles. É tempo de nós mostrarmos para as pessoas que nós temos um Salvador a apresentar. Não podemos ficar calados. Porque naquele dia será cobrado de nós todas as vezes que nós nos calamos. E então eles falam aqui, Jesus fala para eles, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nem todos irão pelos 4 cantos da terra pregando o Evangelho, mas ainda assim no lugar que você vive, você pode ser uma testemunha poderosa do Senhor. Basta você querer e se dispor. Então, após dizer essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu aos seus olhos. E a Bíblia fala que apareceram 2 anjos e falaram com aqueles discípulos: varões galileus, por que estáis aí olhando para o céu, achando que ele não vai voltar? Esse Jesus que dentre vós subiu para cima, um dia vai voltar, ele foi, irmãos, mas ele voltará.
E naquele dia todo olho o verá. Ele verá sobre as nossas vidas. Nós veremos. E nós estaremos com Ele para todo sempre. Isso deveria alegrar o meu e o teu coração, saber que Jesus vai voltar para nos buscar. Meu Pai. Ele disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Aleluia. Eu vou lá preparar um lugar para cada um de vocês. Glória a Deus. E naquele dia o nosso lugar estará garantido lá. E aí, como diz aquele hino, né? Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Com a igreja lá no céu. Só vai ser alegria. Só vai ser festa. Aleluia. Todo pranto vai ter fim. Todo sofrimento vai ter fim. A morte vai ter fim. A enfermidade vai ter fim. O pecado vai ter fim. E só vai ter ali a presença do Rei dos Senhores. Aleluia. Vai ser alegria naquele lugar. E ali nós estaremos para sempre cantando todos. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Glória a Deus. E para sempre nós o adoraremos. E ele vai voltar. Os sinais já estão se cumprindo aí. É guerras, é rumores de guerra, é fome, é terremoto, é filho contra pai, é pai contra filho, é traição, é escândalos. Tudo isso são sinais de que Jesus Cristo está às portas. E ele vai buscar sua igreja. Mas nem todo mundo vai subir. Só vai subir quem estiver alinhado com esta palavra. Só vai subir quem estiver obedecendo esta palavra. Aleluia. Não adianta eu pensar assim: uma vez salvo para sempre, que isso não existe. Naquele dia, muitos que pensam assim não vão herdar a salvação. Só vai entrar lá quem estiver vivendo uma vida de integridade e obediência. Mas aquele que não estiver andando conforme essa palavra, o Senhor apagará o nome dele do livro da vida. Lá ele não vai entrar. Então nós temos que nos esforçar bastante. Acontece. Temos que nos esforçar bastante para entrar no reino dos céus. Temos que nos santificar. Não pode ficar uma manchinha no nosso vestido, senão a gente não vai subir. O que a gente canta? No céu não entra pecado. E por que a gente está vivendo conforme o mundo quer? Se no céu não entra pecado, como que eu e você temos pecado na nossa vida? Parece que a gente está indo para o lugar errado, para outro lugar. Mas se a gente quer herdar o céu, a gente tem que remover todos os pecados da nossa vida. Aleluia. Mas perfeito só Jesus foi. Mas ele disse em Mateus 5,48: sede vós, pois perfeitos, como é perfeito vosso Pai. Aleluia. E o autor aos Hebreus, em Hebreus 6,1, ele diz: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então não há desculpa. Nós temos que alcançar a perfeição dessa terra. A estatura de um varão perfeito. Nós temos que lutar por isso. Mas se eu viver a minha vida de qualquer maneira, eu não vou subir com ele. Se você viver a vida de qualquer maneira, você não vai subir. Tem que haver santificação. Tem que haver obediência. Tem que haver preparação. Tem que haver alinhamento com a palavra. Daí alguém pode me dizer: mas agora você está sendo muito chato pregando isso aí. Eu estava gostando da hora do movimento, que você estava mandando o povo da glória a Deus. Mas eu tenho que pregar isso aqui também. Aleluia. Porque sem essa palavra aqui de correção, você não entra no céu. Verdade, meu Pai. E eu prefiro te ver no céu salvo, sem pular, sapatear e rodopiar, do que você pular, sapatear, rodopiar e cair dentro do inferno. Verdade, meu Pai. Aleluia. Eu prefiro você andando no ar e entrando no céu, do que você pular, sapatear, rodopiar e se perder. É bom o movimento do Espírito Santo, o culto é muito bom, eu gosto também. Mas tem uma hora que a gente tem que puxar a orelha. É verdade. Tem uma hora que a gente tem que corrigir. Tem uma hora que a gente tem que exortar. Irmãos, o evangelho de hoje que as pessoas têm pregado é só bênção, bênção, bênção. Você é um espelho do Senhor. Você é isso, você é aquilo, você é a cópia exata de Jesus.
Você é parecido com o Pai Celestial. É só palavra para encher a ego das pessoas. Mas cadê a pregação de correção que Jesus pregava? Será que esse povo esqueceu? Meu Deus. Será que Deus mudou? Ele não mudou. E a gente tem que pregar correção como ele pregava. Jesus, pastor Sérgio, ele não olhava para as pessoas e falava assim: ô meu filho, você é um pau pesado do pai. Não, a pregação dele era a seguinte: raça de vida. Se convertam, se arrependam. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e dia após dia me siga. Essa era a pregação de Jesus. E por que hoje nós mudamos aquilo que ele pregava no passado? Por que a gente não quer pregar aquilo que ele pregava? É com medo de perder a agenda? É com medo de perder o meio de igreja? Meu Pai. Irmão, vamos pregar a verdade. Aleluia. Vamos falar a verdade. Mas vai doer, mas mesmo assim pregue. Pelo menos você vai ser livrado da responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Porque Deus está te cobrando. Eu sei que Deus está cobrando pessoas aqui nessa noite. E Ele está dizendo: prega aquilo que eu te mandei pregar. Não se importa com a rejeição. Não se importa com a perseguição. Não se importa com as pedradas. Porque quando você prega, eu estou contigo. Quando você prega, eu respaldo a tua palavra. E quando você prega, eu confio aquilo que sai da tua boca. Prega. Não tenha medo. E então eles ficam 10 dias orando. Até que a Bíblia diz que chega um dia chamado dia de Pentecostes. E todos eles estavam unidos em um só lugar. Isso me fala de união. Para haver avivamento tem que ter união com Deus. O Espírito Santo não vem sobre a igreja dividida. O Espírito Santo não vem sobre a igreja onde um irmão está de cara virada para o outro irmão. Onde o irmão não perdoa o outro. O Espírito Santo não vem sobre uma igreja que tem contenda, que tem ciúme, que tem panelinha, que tem disse-me-disse. O Espírito Santo só vem sobre a igreja unida, que ama o seu próximo, que ama o Jesus em si. E quando eu amo o meu próximo, eu amo a unidade, então ele, e eles estavam todos unidos ali orando com um só propósito, uma só fé, uma só visão e um só clamor: Senhor, derrama o teu Espírito sobre esta igreja. Quando de repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso. Eu não sei se foi mais ou menos assim, mas eu vou tentar fazer. Enquanto eles estavam orando, eles só ouviram. Glória a Deus! E era um vento que enchia toda a casa deles. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas como de fogo. E começaram a pousar sobre cada um deles. Vamos supor que eu tive Pentecostes. Sobre Israel. Pousou uma sobre você. Pousou uma sobre eles. Pousou uma sobre Ivan. Pousou uma sobre impactados através da tua vida em nome de Jesus. Eles receberam o poder para testemunhar. E a Bíblia diz que a partir dali a história da igreja nunca mais foi a mesma. De 120 discípulos comuns, eles se transformaram em um exército que virou o mundo de cabeça para baixo. Irmãos, como nós precisamos de um avivamento assim nos tempos de hoje.
Como nós precisamos parar de ser comuns e nos tornar pessoas que vão virar o mundo de cabeça para baixo. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco nessa nova missão. E quantos estão dispostos a dizer: Senhor, eu quero ser uma coxa viva do Senhor nessa terra? Quantos estão dispostos a querer dizer: Senhor, eu quero ter o meu coração queimando pela tua presença? Eu quero ter o meu coração queimando pela tua presença. Deus conta com você. Deus conta comigo. E Ele não quer mais que demore o tempo. É a hora agora. Chegou o tempo de nós sairmos lá fora e influenciarmos este mundo inteiro e ganhar almas para Jesus. Chegou a hora de eu e você sair lá fora e a gente ser verdadeiras brasas vivas que vão incendiar tudo ao nosso redor. Chegou a hora, irmãos. Não vamos deixar para depois. Saia daqui nessa noite com esse desejo no coração de levar a palavra a alguém que precisa. Porque a virtude do Espírito Santo está sobre você. Você é uma testemunha do Senhor. Então haja como uma testemunha e leve vidas aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Essa era a palavra que eu queria trazer. Passei um pouco.